Nossa, quem constrói, como será que sabe a quantidade de azulejo que tem que colocar numa parede? Será que ele compra tudo e coloca? Eis a questão. Oi, pessoal! E vocês já se perguntaram isso? E aí, pessoal, tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza? Hoje nós começamos então a nossa aula já com essa pergunta, com esse questionamento, certo? Por quê? Porque nós vamos iniciar um novo capítulo de matemática e ele vai falar justamente sobre quê? Sobre área, sobre como é, medir uma superfície, certo? E também sobre volume. Como será que nós podemos medir uma área que tenha volume? Beleza? Então, tudo isso que nós vamos trabalhar nesse capítulo. Mas antes, então, de iniciarmos essa questão, esse novo capítulo, então vamos fazer a correção rapidinho lá das atividades da aula de ontem. Bora lá! Vamos fazer a correção então dos exercícios da página 102. Então, nós temos lá o gráfico com as preferências musicais. Então, o gênero de maior preferência é o pop, vejam que ele corresponde a 50%. O de menor preferência é o qual? Clássica, que corresponde a 5%. E vejam só, como que fica a fração referente aos que preferem rock? 1/4. Por que 1/4? Vejam lá. Ele corresponde a 25%. Tá vendo, pessoal? É como se nós dividíssemos aqui, ó, em 4, ó. Tá vendo? É 1/4. E quantos entrevistados preferem o MPB? Então, nós fazemos as contas lá. 240 nós temos o total, né? De 100, nós temos 10% que gosta de MPB. E quanto que é 10%? Não sabemos. Então, fazemos 100x igual 240 vezes 100, que vai dar 2.400, certo? Então, nós isolamos o x aqui, porque o x tem que ficar sozinho, não pode ficar com nenhum número. E nós dividimos, então, 240 por 100. Corta o 0, corta o 0, corta o 0. Então, 24 dividido por 1 vai dar 24. E essa, então, é a nossa resposta. Então, 24 dos entrevistados preferem MPB. O exercício 2, lá da página 103, nós temos a roleta. Lembram dela? Então, vejam lá. Duas partes dessa roleta são vermelhas, certo? Então, a chance de sair vermelho é de 2 em 8. Por quê? Está dividido em 8 partes e das 8, 2 são vermelhas. Ou seja, nós temos aqui a fração 2/8, simplificando fica 1/4. Vocês lembram que nós vimos lá na porcentagem, né? Que 1/4 corresponde a 25%. Então, ó, o 8 ou o 4, né, dessa fração corresponde a 100%. Lembram? E o 2 aqui, o numerador, ou seja, o 1, corresponde a 25, que é então 25%. A letra C, pessoal. A Luana está certa? A cor que tem mais chance de sair é verde? Sim, né? Por quê? Porque ela tem 4 partes verdes das 8. Ela está em maior quantidade. E qual que é a probabilidade de sair a amarela? Então, vejam lá. De sair de cor diferente da amarela. Então, das 8 partes, 2 são amarelas, certo? Então, ó, nós temos 8 partes e 6. O que é esse 6? 6 não são amarelas, são de outras cores. Então, lembra que o 8 representa o total, o 100%? Se nós dividirmos lá o 8, certo? E considerarmos as 6 partes, então lá no total de 100 considera-se 75%, tá, pessoal? Então a probabilidade é de sair 75% outra cor que não seja amarela. O exercício da página 106, lá no Amarrando as Pontas. O exercício 1, nós temos aqui então um inteiro, certo? Um inteiro mais 3/8, certo? Então tem 8 partes aqui e 3 foram pintadas. Ou seja, no total nós temos 11/8. Quais é para vocês compararem as frações? Então elas ficaram dessa forma, aqui a maior, a menor e a maior. Aqui nós temos a adição e subtração das frações, certo? Ficando assim os nossos resultados, pessoal. Vejam aqui, tá?
A número 4 das três, qual que está certa? É essa daqui que corresponde à sequência dessas imagens. Número 5, então, lá da página 107, nós temos o quê? Nós temos o tênis que valia 160, corresponde ao 100%, e o desconto de 20%. Então, fazemos o quê? 100x igual 160 vezes 20 vai dar 3.200. Então, a gente isola o x aqui, porque ele não pode ficar com o número. Repetimos o 3.200 e dividimos por 100, que vai dar 32. Então, ele recebeu um desconto de R$32, tá, pessoal? E quantos que ele pagou no tênis? Então, o tênis era 160? Era 160. E ele recebeu 32 de desconto? Então, 160 menos 32 dá 128. Ele pagou R$128 nesse tênis. Bom, gente, então, como eu falei, nós vamos falar hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre área, como nós podemos, né, ver o que será que é área, como que nós podemos medir uma área. Então, vejam ali, né, eu levantei aquela questão, como será que a pessoa que vai fazer essa construção sabe quantos azulejos vão precisar ali, né? O quanto que precisa de papel de parede. Vocês já ouviram falar em metro quadrado, em centímetro quadrado? Pois é disso que nós vamos falar. Hoje, não do metro quadrado, tá? Hoje nós vamos falar sobre centímetro quadrado. Mas daqui a pouquinho, porque primeiro então nós vamos conversar sobre a área. Então vejam lá, pessoal, lá na página 108 nós temos. Então vamos lá para a página 108, que nós temos o quê? Nós temos ali então, gente, vejam lá, a abertura, né? Então estão vendo que eles estão ali organizando, eles estão montando essa área de luta do judô, certo? Então primeiro o que eles fizeram? Eles delimitaram a área, né? Então eles querem apenas esse espaço. E para preencher todos esse espaço, como que eles se resolveram, certo? Então eles vão organizar os tatames, mas os tatames estão organizados de que forma? Então observe lá que os tatames, eles têm que formato? Tem formato retangular, certo? Mas se junta um retângulo com outro retângulo, que formato que nós temos aqui? Um quadrado. Não temos um quadrado? E aqui nós não temos outro quadrado? E aqui nós não temos outro quadrado? Então, gente, eles estão, ó, organizando de que forma? Conseguiram perceber aqui que eles estão usando os quadrados para preencher toda essa área? E aí, né, nós temos ali aquelas perguntas. Então, quantos tatames ainda que precisam ser colocados ali para completar toda essa área? O que vocês acham? Conseguem observar ali quantos que vão precisar? E quantos tatames compõem essa área? E nós temos também ali outras perguntinhas também sobre a outra página, né? Então, observem aqui que eles usaram o quadrado para preencher essa área. E vejam lá, na página 110, nós também temos aquela situação ali da Joyce, né? Então, veja aqui o que os alunos da Joyce, o que eles fizeram. Eles pintaram, estão vendo? Pintaram ali as telas. Mas será que aquelas telas, elas têm o mesmo tamanho? O que vocês acham? E conseguem observar também o que elas têm em comum? Todas elas estão... Qual é o formato dessas que tem dentro delas? Quadrado, né? Então, por que tanto quadrado, né? Quadrado aqui nessa tela dos alunos dela, quadrado lá no tatame. Por quê? O que tem em comum, né? O quadrado. Porque o quadrado, ele está servindo, então, como uma unidade de medida. Então, vejam lá. Lá na abertura, para sabermos, então, o que precisa ainda para preencher toda essa área não foi usado quadrados? Então precisa de 10 quadrados. Então vai preencher com 10 quadrados. E aqui, né, a tela dos alunos dela. Qual é a medida será da tela, né? Então vejam lá. A tela tem a mesma medida? Essa tela tem a mesma medida que essa e a mesma medida que essa? O que vocês acham? Para isso a gente precisa fazer o quê? Contar também o número de quadrados. Então essa tela tem a mesma quantidade mesma quantidade de quadrados que essa mesma e a mesma quantidade de quadrados. Então vocês vão contar ali para vocês
para vocês descobrirem. Então, vamos lembrar que o quadrado é a nossa unidade de medida. Então, ali na tela dos alunos dela, nós temos 30 metros. Desculpa, temos 30 quadrados. Então, a medida é 30 quadrados, tá? Então, tudo ali, o que nós vemos? Que o quadrado é a nossa unidade de medida. Ao invés de falar assim, essa área tem 10 centímetros, né? Essa área tem 1 quilômetro, essa área tem 1 metro. Essas não são as unidades de medidas que vocês já conhecem? Então, aqui nós estamos vendo que não, que por enquanto nós temos o quê? O quadrado. Então, essa área tem 10 quadrados, essa área tem 5 quadrados, essa área tem 1 milhão de quadrados, tá? E vejam que lá na questão 2, gente, nós temos o quê? Temos ali aquela malha, certo? E também está dividida em quadrados, né? Então vejam que tem vários quadradinhos e tem aqueles quadradinhos pintados. E aqueles quadradinhos pintados, então, que correspondem ali à unidade daquela área, né? A medida. Qual é a medida dela? Ou seja, quantos quadrados ela tem? Ela tem 20, ela tem 15 quadrados pintados, tá, galera? Então, a unidade dela ali é 20 quadrados. Faz de conta, tá? Então, ali ao lado vocês vão ter que fazer o quê? Uma malha, tá? Vamos fazer pintar ali algo menor do que essa. Então, se tem 20 quadrados a malha 1, vocês vão pintar a malha 2 com menos de 20. Se a malha 1 tem 5 quadrados, a malha 2 vocês vão pintar com menos quadrados. Tá? Na questão 3 da página 111, aí um pouco já dificultou um pouquinho, tá? Mas nem tanto. Por quê? Porque nós temos ali os triângulos, gente. Então, como que nós vamos poder saber quantos quadrados tem aquela área se nós temos o triângulo e o triângulo não é um quadrado? Simples, gente. O triângulo não é a metade de um quadrado? Ou seja, então, um quadrado corresponde a 2 triângulos, tá? Então, vocês vão ter que observar ali, tá? Vão ter que juntar um triângulo com um triângulo para formar o quadrado. E vocês, então, vão fazer a conta para vocês descobrirem quantos quadrados no total tem, tá, gente? E depois o que vocês vão fazer? Quem lembra do Tangram? Hein? Vocês já viram bastante sobre o Tangram, né? Então, lá no material de apoio de vocês, na folha 11, vocês têm um Tangram ali para vocês fazerem a atividade 4, então, que vocês vão ter que fazer o quê? Então, vejam lá que a primeira figura é essa daqui. Vocês vão pegar o triângulo pequenininho e ver quantos triângulos cabem aqui, tá bom? Nessa área. Então, coloca o triângulo lá, veja, aqui dá 5, 90, 1 milhão, 1, 0, beleza? Conforme as figuras que aparecem ali naquele quadro, tá? Então, primeiro tem esse, depois nós temos esse, e depois, então, nós temos esse triângulo aqui, tá? Então, quantos triângulos cabem aqui, quantos triângulos cabem aqui, tá? Os triângulos pequenos, tá, galera? Bom, então, agora que nós vimos já sobre o quadrado, né? Então, essa área cabe em 5 quadrados, essa área cabe em 10 quadrados, essa área cabe 25 quadrados. Nós vamos ver o quê? O centímetro quadrado, tá? Que é o que, gente? É uma unidade de medida padrão que é muito usada, certo? No nosso dia a dia, né? Em várias situações, essa unidade de medida ela é utilizada. Então, vejam lá. Nós temos ali como exemplo o Jonas. O Jonas, então, ele é um artesão e ele vai fazer lá aquele mosaico bem lindo. E vejam lá que as pastilhas de mosaico que ele vai usar tem apenas 1 centímetro. 1 centímetro. E qual é o formato das pastilhas? Quadrado. Então vejam lá, nós não vimos que o quadrado
era a unidade de medida anteriormente. Agora nós também estamos vendo que o quadrado também é. Mas veja, acrescentamos uma outra unidade de medida que nós já conhecemos, que é o centímetro. Então, nós dizemos centímetro quadrado. Entendeu? Centímetro quadrado. E, gente, por quê? Porque o ladinho lá do quadrado tem 1 centímetro. Por isso aqui, então, o Jonas está falando que as pastilhas têm 1 centímetro quadrado. Poderia ser 5 centímetros quadrados, poderia ser 10, tá? Qualquer valor. Mas aqui no caso é só 1 centímetro quadrado, porque a pastilha, né? Ali o quadradinho da pastilha, o lado só tem 1 centímetro. E vejam ali a imagem, gente, lá na página 112, tá? Acompanhem lá comigo. Nós temos ali, então, aquele mosaico. Vejam lá que mosaico bonito, né? Quem tem uma parede assim parecida em casa já viu em algum lugar. Deve dar trabalho, né, pessoal? Então, vejam só como que eles... quem vai montar pensa como vai organizar ali, né? Então, vejam. Nós temos diferentes cores, tá? E lembrando, cada pastilha, ela mede 1 centímetro quadrado. Por quê? Porque o ladinho dela tem 1 centímetro. Então, gente, quantos centímetros quadrados tem as pastilhas? Tem de pastilhas azuis. Então, vejam lá. Como que nós sabemos isso? Uma pastilha tem 1 centímetro quadrado, né? 2 pastilhas tem... Quanto, Enzo? 2 centímetros quadrados. 3 pastilhas tem... Quantos tênis? 3 centímetros quadrados, né? Então, ali vocês vão ter que descobrir a quantidade das pastilhas azuis. A mesma coisa da vermelha e a mesma coisa ali da branca, ok? E depois, gente, como que eu vou saber quanto que tem ao todo? Simples, tá bom, Gabi? O que vocês vão ter que fazer? Então, vocês não... Para saber tudo, não tem que juntar tudo? E assim, então, vocês juntam tudo aí, esses valores que vocês encontraram, e vocês vão descobrir quantos centímetros quadrados tem todo esse mosaico ali do Jonas, tá, pessoal? Então, depois nós temos ali na página 113 mais alguns exercícios para vocês colocarem em prática, então, esse centímetro quadrado, tá? Então, vejam que ali nos quadradinhos nós temos o formato de coração, nós temos ali uma outra figura. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram anteriormente. Lembram que um quadrado, ele pode ser dividido em triângulo, ou seja, 2 triângulos juntos é igual a 1 quadrado, certo? Então, ali nós temos os triângulos. E nós precisamos, então, juntar o triângulo com o triângulo para dar 1 quadrado, certo? E lembrando que cada quadradinho daquele tem 1 centímetro, como marca ali do ladinho. Então, vocês vão ter que contar quantos quadradinhos tem coloridos ali, para vocês saberem, então, quantos centímetros tem. Quantos centímetros quadrados tem aqueles desenhos, tá? Na atividade 3, então, vocês têm ali, na letra A, né? Então, vocês têm 3 quadradinhos pintados, certo? E nós vemos também que cada quadradinho ali tem 1 centímetro. E vejam que vocês vão ter que completar ali o desenho até que ele tenha 9 centímetros quadrados. Então, vejam lá. Vamos pensar assim. Se nós temos 3 quadradinhos, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, então quanto que nós temos ali no total? Quanto é que falta para vocês desenharem? Tá? Então, é assim que vocês vão fazer, tá, galera? Então, é isso. Lembrando, então, que nós vemos que a unidade de medida de uma superfície, né? Então, se vocês querem lá fazer um mosaico na casa de vocês, bem bonito, deixar o quarto de vocês assim todo elegante, né? Com esse mosaico,
As pastilhas, tem que ver o tamanho das pastilhas, né? Que elas vão ter ali centímetros quadrado, porque estão em quadradinho, certo? Se cada pastilha tem 1 centímetro quadrado, então 2 pastilhas vão ter 2 centímetros quadrados, certo? E assim vai, beleza, pessoal? Então é isso, tá? Na próxima aula, então, nós continuamos e nós vamos ver, então, a área de outras formas. Então é isso. Respondam ali, então, os exercícios ali da página 109 até aqui a página 113. Beleza? Então é isso, ó. Tchau, pessoal. Bom final de semana.